do Senhor, né? Fazendo a obra do Senhor. Existe a função de evangelista. E hoje em dia é muito... Pode sentar, irmão, fica à vontade. Hoje em dia é muito complicado, né? Então a gente, como o pastor falou aqui, a nossa tradição não pode se acabar ou não pode ser extinguida. A gente tem que dar continuidade na história. Aleluia, Deus! Vou falar rapidamente aqui. Um dia eu estava indo trabalhar e eu fui trabalhar. E quando eu voltei do trabalho, na hora do almoço, eu tinha aproximadamente 12 anos de idade e uma voz falou comigo. Por quê? Porque eu havia dado uma pedrada no rosto de um passarinho. E quando eu dei uma pedrada no rosto do passarinho, ele caiu no chão. Quando ele caiu no chão, já estava longe, como se estivesse saindo do barro. E uma voz me disse assim: volta para trás e cuida daquele passarinho, porque como você cuidar daquele passarinho, vou eu cuidar da sua vida. E não tinha ninguém naquele caminho, era só eu e o Senhor. Era só o Senhor e eu. Então foi assim que o meu chamado para a obra do Senhor, quando eu tinha 12 anos. Hoje já estou com 38 anos e tive o prazer, né, de passar a cooperador, a diaconato, a presbítero, e agora estamos para a glória do Senhor aí na obra. Amém? Isso é muito bom, a história, a essência não pode morrer, tá bom? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, sem mais delonga. Gênesis, capítulo de número 26. Por que eu fiz questão de contar isso? Porque hoje em dia tem muitas pessoas, irmãos, que estão aparecendo por nada. E a obra de Deus não é bagunça, a obra de Deus é organizada. Nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus de história, é um Deus que faz tudo nos mínimos detalhes. Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 3. Glória a Deus. O versículo de número 13, que disse assim, vamos ler o versículo de número 12. Isaac semeou naquela terra, e o mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor O abençoava. Glória a Deus, pode assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que nos traz muitas indagações e muitas preocupações sobre os dias de hoje. Por quê? Porque nós estamos atravessando dias trabalhosos, aonde você sai para trabalhar e você não sabe se você vai voltar para a sua casa. Aonde você sai e você não sabe o que vai acontecer posteriormente ao teu trabalho. Por quê? Porque a violência ela tem se multiplicado, porque as guerras têm se multiplicado. Mas nós estamos na presença do Senhor. E quando você teme o Senhor ele te guarda. Quando você confia no Senhor, o Senhor ele te guarda. Quando você confia no Senhor, o Senhor ele guarda a sua família. Quando você se entrega verdadeiramente para o Senhor, você não precisa de ficar preocupado com A, com B, com C, mas se preocupa sim em ter uma vida de oração e ter uma vida diante do Senhor. Você se preocupa em estar na presença do Senhor, porque você sabe que não existe, não tem outro lugar melhor senão na presença do Senhor. Aleluia, Deus! E esta noite nós estamos na presença do Senhor para assim o adorar a Ele, que é santo, digno de toda honra, digno de todo louvor, digno de toda aceitação. Aleluia, Deus! Deus é o mesmo Deus que estava, aleluia, no princípio, é o mesmo que opera hoje. Ele não muda, ele não mudou.
nós mudamos, o governo muda, a circunstância muda, a família muda, as programações mudam, as estações mudam, tudo que está a nosso redor muda, mas a palavra de Deus ela não muda, a palavra de Deus permanece para sempre. O nosso Deus permanece para sempre. Quem acredita nisso, dá um glória para Ele. Aleluia, Deus. Pois muito bem, meus irmãos, havia uma grande fome naquela terra. Fome é essa que nos dias de Abraão foi uma fome severa e novamente está se repetindo com Isaac. A Bíblia diz que Isaac, ele foi até Gera. A Bíblia diz por causa da fome, mas o Senhor o adverte ele. O Senhor diz para ele: olha, você não vai descer para o Egito, você vai ficar no lugar que eu te colocar, no lugar que eu te indicar, no lugar aonde eu escolhi para você estar. Aqui já tem uma revelação para nós. Nós temos que ficar no lugar aonde Deus colocou. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o meu querer não é o de Deus. O teu querer não é o de Deus. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para minha família. Ele sabe o que é melhor para sua família. Você que me ouve aí na sua casa nesta noite, Deus tem o melhor para sua família. Deus tem o melhor para sua vida. Deus tem o melhor para sua história. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida nesta noite, neste lugar. Aleluia, Deus. Então a fome era tão grande e o Senhor disse para ele, e o texto nos chama a atenção que quando você vai falar de fome, você vai se retratar de fome, você não vai escolher como você vai comer quando você está com fome. Quando você está com fome, você não vai olhar se está vencido ou se não está vencido. Se você está com fome, você vai comer. Se você está com fome, você não vai olhar a distância para você andar para você comer. Você vai procurar comida. Percebam que o texto sagrado, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, versículo de número 38, diz que os filhos dos profetas estavam perante Eliseu, e a Bíblia diz que havia-se uma fome. Então chegaram para ele e disse: olha, nós precisamos de comer alguma coisa. E a Bíblia diz que Eliseu foi, e alguém ouvindo isso, pegou-se, saiu e foi-se ao campo e pegou erva venenosa e fez-se um caldo e colocou-se na panela. E o texto sagrado nos diz que havia morte sobre a panela. Por quê? Porque quem foi buscar a erva não sabia, quem foi buscar não conhecia. A panela estava no fogo, mas ele quis, ele foi na frente, ele foi intrometido, ele não precisava de ir, ele simplesmente ouviu falar que o profeta falou para fazer um caldo para os filhos dos profetas, mas ele quis ir na frente. Assim é nos dias de hoje. O que contamina a gente muitas vezes é aquilo que nós ouvimos, é aquilo que nós colocamos em nosso coração, é aquilo que muitas vezes nos traz sofrimento, nos traz mágoa, nos traz decepção, angústia, aflição, perseguição, calúnia, injúria, etc. Por quê? Porque quem contamina é quem está dentro, não é quem está fora. Quem contamina é quem tem acesso, a quem pode, quem faz. Então quem está dentro tem esse privilégio de fazer. Então por isso é mais fácil para contaminar. Mas eu venho te dizer nesta noite, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você se dedica na palavra de Deus, não existe barreira, não existe obstáculo, não existe luta, não existe provação que faça você parar diante do Senhor. Glória a Deus. Percebam que ele pegou e ouviu e foi e fez um caldo.
Então gritaram o profeta e disseram: profeta, a morte na panela. Quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, Aleluia. primeira coisa que você vai procurar é o nome de Deus. Primeira coisa que você vai procurar é homem de Deus. Ainda tem homem de Deus aqui ainda. Aleluia. Ainda tem ainda tem servo de Deus ainda tem mulher que ora ainda tem mulher que busca a presença de Deus, ainda tem homem que busca a presença de Deus, ainda tem jovem que busca a presença de Deus. Se tem nesta noite, dá lugar para ele, porque ele está aqui nesta noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então o profeta pega, fala bem assim: olha, traz farinha. O que é farinha, irmão? É a palavra. Aleluia. As coisas de Deus é simples. Aleluia. Farinha. Traz farinha para o povo. Traz farinha para os profetas. Mexe o caldo. Traz farinha. Para curar sua alma, para curar minha alma, para curar as feridas que nos traz nossa vida, é só mediante a palavra de Deus. Aleluia. Não existe psicólogo se não estiver na direção de Deus. Não existe psiquiatra. Ah, meu Deus, sim, eles estudaram para isso, mas se você não conhecer a palavra, se você não estiver enquadrado na palavra, simplesmente vai ser mais um. Aleluia. Você precisa de conhecer a palavra de Deus. Você precisa de andar na palavra de Deus. Aleluia. E o texto diz que então mexeu e deram os profetas. Deus não desampara o teu povo. Deus não desampara aquele que busca. Deus não desampara aquele que se rende aos pés dele. Deus não desampara aquele que passa por luta, passa por decepção, passa por aflição, mas está na presença do Senhor. Mas continua adorando, continue buscando, continue clamando, continue se dedicando a Ele, porque Ele tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, o texto é muito rico, esse texto, porque a fome estava acontecendo e ele foi encontrar, aleluia, com Abimeleque. E a Bíblia diz que o Senhor lhe aparece. O Senhor disse para ele permanecer em Gerar. Oh, meu Deus, às vezes Deus te leva em muitos lugares, mas existem coisas que só Deus pode fazer. Aleluia. Às vezes Deus tem uma grande obra na sua vida, mas às vezes nós não tomamos posse da bênção, porque nós não acreditamos no tamanho do Deus que nós servimos. Porque muitas vezes nós questionamos dois pensamentos: será que de fato é Deus? Será que Deus tem falado? Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Tudo tem o tempo de Deus, tudo tem a hora de Deus, tudo tem o momento de Deus, e o momento de Deus é hoje, é agora, é neste momento. Se você acredita nisso, levante as tuas mãos para adorar a Ele, exalte o nome dEle, porque a presença dEle é real neste lugar. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Santo, Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Fica em Gerar. Aleluia. Às vezes a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece ser perfeito, mas o fim dele é caminho de morte. Nós temos vários caminhos em nossas vidas, nós temos vários rumos a seguir, mas a Bíblia diz no livro de João, capítulo 14, versículo de número 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus é o caminho, somente Jesus é o caminho que nos conduz até o céu, pois a Bíblia diz
entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são o que entra por eles. Mas nós estamos aqui nesta noite. Você que me ouve, você vai entrar pelo caminho apertado, você vai entrar pelo caminho difícil, vai chorando, vai gemendo, aleluia, mas vai, porque Deus está contigo. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 10: como guardaste a palavra da paciência, também o guardarei na hora que adivinha a tentação, para tentar os que habitam na terra. Como você guardou a minha palavra, como você andou na minha presença, como você está caminhando comigo, como você está adorando comigo, como você está na provação, está na luta, mas não desistiu, você vai ser galardoado na presença de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu a quem Ele ama. Feliz é o homem que persevera na provação, persevera na luta, persevera na perseguição, persevera na calúnia, persevera na dificuldade, mas não para na presença do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Apocalipse, Deus. capítulo de número 3, verso 11: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Continue chorando, continue adorando, mas continue na presença de Deus. Passe a luta, mas passe na presença de Deus. Ande devagar, mas ande na presença de Deus. Mas continue, porque Deus é contigo. Glória a Deus. Sim, aleluia. Então ele permaneceu em Gera. E a Bíblia diz que o Senhor lhe apareceu e disse: olha, eu vou abençoar a sua descendência grandemente, assim como eu abençoei o teu pai. Por causa do teu pai, eu vou abençoar você poderosamente. Eu vou multiplicar a sua descendência. Deus é o mesmo Deus, que não mudou. Deus continua sendo Deus. E se Ele quiser te abençoar essa noite, não existe barreira, não existe impedimento, não existe luta, não existe choro. Ele vai te abençoar. Pois a Bíblia diz em Isaías 43, versículo de número 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem pode impedir o meu trabalhar? Quem pode impedir Deus de trabalhar na tua vida? Não existe ninguém, não tem ninguém, a não ser você mesmo. Atrapalha Deus de trabalhar na sua vida. É verdade. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então, Oh, glória a a Deus. Bíblia diz que ele habitou em Gera. E a Bíblia diz: por causa da obediência, por causa da obediência ao Senhor, disse a palavra que ele prosperou, tão grande, foi tão rico, a ponto do povo ficar invejando ele. Eu quero pregar sobre isso. As 3 características de uma escolhida. Aleluia, Deus. Meu Deus. Percebam que, por ele enricar, por ele ter uma vida de separação diante do Senhor, por ele ter uma vida de consagração, a Bíblia diz que o Senhor prosperou na vida dele muitíssimo. Então, eles começaram a invejar a ele, eles começaram a perturbar a ele com a inveja, porque a inveja muitas vezes nos incomoda. A inveja às vezes tira o foco, se você não tiver um foco em Cristo, porque é muito difícil. Nós saímos cedo para trabalhar, nós pegamos o ônibus lotado, nós voltamos de ônibus lotado, nós ouvimos chefes o dia todo. Muitas vezes nós ouvimos chefe até maior do que nossos chefes. E aí, irmão, a gente fica a mercê disso. Então a Bíblia diz que a inveja era pior que a maconha. Então
Então nós temos que orar. Nós temos que apresentar as nossas coisas diante do Senhor. Nós temos que apresentar-se diante do Senhor. Tudo que Deus nos dá, só de você acordar, só de você andar, só de você ter o seu carro, ter a sua casa, ainda que você está pagando aluguel, assim como eu, mas um dia Deus vai dar a vida pra gente. Eu creio nisso, quem crê nisso, quem crê nisso, quem toma posse disso, irmão, toma posse disso. Então a nossa vida é assim, a nossa vida é alta. A nossa vida é baixa, às vezes nós estamos lá em cima, às vezes estamos lá embaixo, mas não para, não desiste, não recua, continue no caminho na presença de Deus, continue adorando a Deus que as coisas vão andar na sua vida, você vai ser próspero. Quando eu falo de prosperidade, eu falo de Jacó. Jacó foi bem próspero na presença do Senhor. Davi foi bem próspero na presença do Senhor. E todos quantos nós conhecemos em algumas passagens bíblicas foram abençoados pelo Senhor, porque acreditou na promessa de Deus, porque acreditou no Deus que tudo pode, que tudo faz, um Deus que opera, um Deus que abre porta aonde não tem. E por causa da inveja, diz o texto que Abimeleque manda ele sair da cidade. E a Bíblia diz que por causa da inveja, também o servo de Abimeleque encheram de entulho todos os poços que havia sido cavados no tempo do seu pai, pelos funcionários do seu pai Abraão. Eles entulharam todos os poços, eles fecharam todos os poços. Quando eu olho para isso, eu percebo a nossa vida. Quando o inimigo se levanta, o que você vai fazer? Você vai parar? Você vai recuar? Você não vai mais na igreja? Você não vai mais buscar ao Senhor? Você não vai subir mais monte? Vai deixar tudo? Vai abandonar tudo? Vai fechar o ministério? Vai parar? Vai abandonar a sua família? Aleluia, Deus. Não, meu irmão. Acredita no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Permaneça, persevera, continue adorando, continue chorando, continue diante da presença do Senhor, porque Ele continua sendo Deus. Então eles fecharam tudo. Assim é o inimigo fechou uma porta para você lá fora. O inimigo fechou uma porta para você em outro bairro. O inimigo fechou uma porta para você em outra cidade. O inimigo fechou uma porta para você em outro país. Mas eu quero te dizer nesta noite, mesmo que o inimigo fecha, há um Deus que está contigo. Há um Deus que não perde batalha. Há um Deus que não perde guerra. Ele está na sua vida e no tempo certo Ele vai se manifestar na sua vida. Glória a Deus. Isaías 54, versículo de número 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que bate contra ti, tu em juízo a condenará. Esta é a herança do servo do Senhor. A Bíblia diz, Salmo 91, versículo de número 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Por quê? Porque você é melhor? Não. Porque eu sou melhor? Não. Porque a misericórdia de Deus está conosco. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele acredita na misericórdia do Senhor. A palavra misericórdia é graça, favor e benefício. Nós não merecemos, mas Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia, nos deu o privilégio, aleluia, de poder se achegar a Ele, de poder se render a Ele, de poder estar na presença dEle. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira característica, a obediência ao Senhor. A obediência vai abrir porta na sua vida.
A obediência vai fazer você triunfar. A obediência vai fazer você triunfar em meio à diversidade da vida. A obediência vai fazer você triunfar no ministério. A obediência vai fazer você ser um bom marido, você ser uma boa esposa, você ser um bom aluno, você ser um bom empregado, você ser um bom líder, você ser um bom chefe. E a obediência vai transformar a sua vida. Glória a Deus. A primeira característica, Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ir, somente obedeceu a voz de Deus. Abraão somente teve obediência e foi. Será que nós temos obedecido a voz de Deus? Será que eu tenho obedecido a voz de Deus? O discípulo estava com Jesus. O discípulo andava com Jesus. O discípulo via Jesus fazendo milagre. Mas a Bíblia diz que Jesus disse para os discípulos: vamos até o outro lado do lago. Quando eles foram do outro lado, diz o texto que levantou uma grande tempestade. E a Bíblia diz que Jesus estava na pompa do barco. Então os discípulos ficaram desesperadamente angustiados. Foram até Jesus e disseram: mestre, não te importa, vamos morrer. Então, muitas vezes nós andamos com Jesus, muitas vezes nós conhecemos Jesus, muitas vezes nós estamos com Jesus, mas nós não temos uma intimidade com o Senhor. Nós não temos uma intimidade de fato. Ser Jesus, prosseguir em Jesus, é estar em Jesus no momento difícil, é estar com Jesus na hora que a luta vem, na hora que a provação, na hora que a morte bate na tua porta, na hora que teu filho está preso, na hora que não tem nada na dispensa, na hora que seu carro está sem gasolina, na hora que você está numa BR, não tem ninguém, só você, na hora que você está perante uma arma, na hora que você está diante de um assalto. E o que você vai fazer se você não estiver em intimidade com o Senhor? Os discípulos andavam com Jesus. E eles, quando viu o vento, quando viu a tempestade, eles ficaram com medo. Chegaram para o mestre e disse: mestre, estamos em perigo. Eu te pergunto nesta noite, Jesus te chamou para te colocar em perigo? Meu Deus. Jesus me chamou para me deixar como uma barata tonta, isso é uma expressão, tá, irmão? Uma barata tonta, sem rumo, sem direção. Não, irmão, Deus é um Deus organizado. Deus nos chama e nos dá direção. Deus nos chama e nos mostra o caminho. Deus nos chama e nos dá direção. Não precisa de ficar preocupado. Coloca tudo na mão de Deus, que Ele sabe como agir, Ele sabe como fazer. Então Jesus levantou-se e repreendeu-se o vento, e houve-se uma grande bonança. Então eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus que você serve. Aleluia, Deus! Que nós servimos. Esse é o Deus que tudo pode e que tudo faz. É um Deus que não desampara nos momentos mais difíceis da nossa vida. Grande é o Senhor. Aleluia. Então eles entulharam. E então Isaac, com toda a paciência, eles foram e abriram novamente, cavaram-se o poço. Cavaram-se o poço. Quero dizer nesta noite, você não precisa de mudar de rua. Aleluia. Você não precisa de mudar de estado. Você não precisa de pedir conta do emprego. Ah, mas por quê? Por causa da perseguição, por causa da luta, por causa das pessoas que estão falando de você. Ah, eu vou parar porque as pessoas estão falando de mim. Ah, eu vou parar porque não está dando certo. Ah, eu vou parar porque não tem jeito mais. Ah, eu vou parar porque chegou meu filho. Ah, eu vou parar porque agora não dá nada. Ah, eu vou parar porque as coisas não estão fluindo. Irmão, tenta de novo. Glória a Oh, Deus. glória a Deus. Se você bate, se você pula numa piscina, e essa glória a piscina Deus. é rasa, e você diz: eu vou pular de novo.
assim a vida, arrisca na presença de Deus. Será que você tem se arriscado na presença de Deus? Será que você tem tirado horas para orar? Será que você tem tirado horas para louvar a presença do Senhor? Será que você tem tirado um tempo para ver Deus mudar na sua vida? Será que você tem visto Deus trabalhar na sua família? Será que você tem visto Deus trabalhar na sua casa, no meio do seu parente, na sua parentela, nos seus amigos, nos seus vizinhos? Oh, aleluia, Deus! Às vezes nós não arriscamos. Meu Deus. Às vezes nós não acreditamos. Às vezes nós não confiamos literalmente em Deus. Isaac não. Eu vou cavar de novo esse poço. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que eles foram cavar o poço. Eles se esqueceram. Novamente, um dia depois, alguns dias depois, disse o texto sagrado que os moços de Isaac vai cavar poço novamente. E quando ele estava cavando o poço, para cavar poço não é simplesmente você chegar lá e bater o enxadão. Não, tem sol quente. Às vezes a terra é dura. Às vezes dá calo na mão. Da glória. Meu Deus. A obra de Deus, irmão, não é assim. Mel. Não, a obra de Deus é espinhosa, irmão. Aleluia. Tem choro, tem luta, tem dificuldade, tem barreira, tem que se levante, você vai preso, as pessoas não acreditam em você, as pessoas não têm seu chamado, as pessoas caçoam de você, as pessoas não te ajudam, as pessoas te abandonam nos momentos mais difíceis. Você fica sozinho, a sua família te abandona, os seus amigos te abandonam, os seus irmãos te abandonam, os seus parentes te abandonam. Meu Deus. E você vai abandonar Jesus? Ah, meu esposo foi embora, eu vou embora também. Ah, minha esposa foi embora, eu vou embora também. Ah, mas a luta está tão grande, eu vou parar. Não, meu. Cavar poço é conhecer a Deus. Cavar poço é dia após dia. Cavar poço é você estar chorando, a lágrima está caindo, o sol batendo no seu corpo e você lá cavando. Por quê? Porque a sua recompensa não vem de homem, a sua recompensa vem do Senhor. Deus, aleluia, Deus. Não pare. Não desista. E quando eles acharam o poço, os pastores de Abimeleque contendendo. Discussão. Às vezes, Deus permite a tempestade em nossas vidas. Às vezes, Deus permite a luta bater em nossas portas. Deus, aleluia, Deus. Realmente, de fato, firmados nele. Oh, glória às vezes, Deus permite nós passar. Mas Deus não vai te dar prova que você não aguenta. Deus não vai pôr um jugo sobre você que você não aguenta e você diz, olha, eu não aguento esse jugo, está muito pesado. Deus não vai colocar um jugo que você não aguenta. Você que me ouve na tua casa, Deus não vai colocar um jugo que você não aguenta, mas Ele vai te dar força para aguentar as provações. Deus, aleluia, Deus. Glória. Porque acontece, ele vai cavar o poço, e quando ele cava o poço, eles acham, ouve a contenda, e ele diz, olha, sabe de uma coisa? Eu não quero contender com ninguém. Mas hoje é diferente, irmão. Aleluia, Deus. Eu estou falando aqui, às vezes as pessoas, elas estão tão, como é que fala, a flor da pele, que qualquer coisinha é motivo para as pessoas arrumar confusão. Qualquer coisinha é motivo para a pessoa brigar. Qualquer coisinha é motivo para a pessoa dar benção. É dentro de casa, é na rua, é dentro dos ônibus, é no trabalho, é em todos os lugares. As pessoas estão vivendo como se fosse um dia. Ah, eu vou morrer amanhã. Então ela faz tudo que ela tem que fazer hoje, porque ela já vai morrer amanhã. E não é assim. Deus, aleluia. Eu não me falou que não era ninguém, estou pregando a palavra, tá? Oh, glória a Deus. Hoje, vivo hoje, faço hoje, viva. Se quer viver a segunda, viva o domingo.
Você quer viver o domingo? Viva o sábado. Você não vive a vida tudo atacado uma vez só, porque nosso Deus é organizado, como eu disse no fim da palavra. Então faça as coisas conforme que Deus te orienta. E aí, ele disse, eu não quero contenda, eu vou deixar de lado. Eu não quero discussão. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não faz o que ele quer. Ele não vai como ele quer. Ele não anda onde ele quer. Ele não vive como ele quer. Pois a Bíblia diz, aleluia, que quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Romanos capítulo de número 8. aleluia, Portanto, Deus. nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Glória a Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 8: em todo o tempo seja alva a tua veste, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Crente que tem a cabeça ungida, irmão, ele não arruma contenda. Crente que tem a cabeça ungida, ele não debate. Crente que tem a cabeça ungida, ele não vai procurar luta com as próprias mãos. É verdade, irmão. Crente que tem a cabeça ungida, ele foge do problema. Meu Deus. Porque a Bíblia diz, quando você está vendo o problema, você não deve fugir do problema, mas sim, se não é para você, você não vai tomar parte. É. Porque a Bíblia diz bem assim, a Bíblia nos ensina. Se te mostrarem frouxo no dia da sua angústia, a sua fé será pequena. Meu Deus. A sua força será pequena. Meu Deus. Tem luta que é pra gente, mas tem luta que não é pra gente. Eu não vou tomar a luta do meu irmão, porque eu não sei o que ele está passando. Aleluia, O meu irmão não vai tomar minha luta. É para mim enfrentar a luta. É para mim ir diante a luta. É para mim acreditar no Deus que me chamou para a luta. É para mim acreditar no Deus que tudo pode, que tudo faz e que tudo vê, que está conosco a todos os momentos. Então, ele deixou aquele poço. Novamente eles vão cavar. Aleluia. Quando ele cava outro poço, ele encontra outro poço. E o nome do outro poço se chama acusação. Quantas vezes nós somos acusados? Quantas vezes as pessoas nos julgam? Quantas vezes as pessoas nos caluniam? Quantas vezes nós somos acusados? A Bíblia diz, João 10:10, o ladrão, ele vem senão roubar. Primeiro ele quer roubar a sua paz, te acusando de coisas que você não fez, te acusando daquilo que você não fez. Deus, aleluia. O ladrão vem senão roubar. Rouba a tua paz, rouba a tua alegria, rouba o seu tempo, rouba a Aleluia. tua vida, Glória a rouba Deus. tudo. E muitas vezes nós não estamos percebendo. Olha, Por quê? Porque nós damos muito ênfase às coisas terrenas da vida. Nós damos ênfase na televisão. Nós damos ênfase ao futebol. Nós damos ênfase à fofoca. Nós damos ênfase às coisas banais da vida. Muitas vezes nós estamos ligados em Cristo Jesus. É. E o ladrão está roubando. Quantas famílias destruídas. Quantos ministérios que era ministério, Aleluia, agora Deus. não é mais ministério. Deus mudou? Não. Nós mudamos. Os ministérios mudam, as pessoas mudam. E o diabo tem roubado. É. O ladrão vem senão roubar, matar e destruir. Destruir, essa palavra destruir, se eu não me engano, é quando você corta uma árvore e lá embaixo da árvore tem um purgão, que é chamado de purgão, aquelas raízes bem lá no fundo. Então vai lá embaixo na raiz. O diabo tentou apagar a sua história, mas Deus nessa noite coloca um brilho na sua história. glória a Deus. Aleluia. O diabo tentou apagar a sua vida, mas Deus te dá vida nesta noite. Glória a Deus. O diabo tentou tirar você de foco, mas Deus te dá foco nessa noite, irmãos. Oh meu Deus do céu! O diabo fez de tudo para te parar, mas Deus está contigo. Porque a Bíblia diz, em Levítico capítulo de número 6, versículo de número 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus. Santo, Glória a santo. Deus. Esse fogo não pode se apagar dentro de você. Essa chama não pode se apagar
porque eu vou fazer uma acusação. Você tem um advogado. Você tem um Deus. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Tem coisa que a família não pode fazer, o esposo não pode fazer, a esposa não pode fazer, o amigo não pode fazer, o patrão não pode fazer, mas Jesus pode fazer. Deus! Glória a Deus. A segunda característica, a intimidade com o Senhor. O que é intimidade? Intimidade é você ter um relacionamento aberto com Deus. Intimidade é você reconhecer um Deus que você serve. Intimidade é você andar dia após dia com Deus, saber que hoje está difícil, mas amanhã as coisas vão melhorar. Intimidade você não está vendo a luz no fim do túnel, mas você sabe que Deus está lá no fim do túnel. Intimidade é quando tudo parece que não tem jeito, mas você tem a solução porque você tem Deus na sua vida. A intimidade nos leva. A intimidade faz nos acreditar. Misael, Azarias e Ananias foram lançados dentro da fornalha. Por quê? Por causa da intimidade com Deus. Os homens que foram jogar ele lá dentro disseram: mas está muito quente. Quando o homem chegou lá na porta da negócio para jogar ele lá dentro, o homem foi torrado. Mas quando os 3 jovens foram jogados lá dentro, meu Deus do céu, eu te pergunto, se fosse hoje, pegasse um de vocês aqui e jogasse na fornalha de fogo, o que você faria? É uma pergunta retórica. O que nós vamos fazer? Será que a nossa confiança, pastor, está em Deus assim a ponto? Será que a nossa confiança, será que se pegasse hoje e nós jogasse dentro da fornalha, o que você ia fazer? Você ia abandonar Jesus? Você ia abandonar sua família? Você ia abandonar seu ministério? O que nós ia fazer? Isso é para mim também. O que eu tenho feito? Será que a minha intimidade com Deus está assim? Eu já vou encerrar, irmão. Nossa, meu Deus. Então pegaram ele e jogaram ele dentro da fornalha. Mas eles não se queimaram. A terceira característica eu encerro. Aleluia! Grande é o Senhor. A permanência. Eles cavaram mais um poço. E quando eles acharam água, deu o nome Alarga-se, ou alargamento, ou Deus ampliando, ou ampliação. Escute uma coisa: não existe luta que dure para sempre. As 3 características: a primeira, obediência; segunda, intimidade; a terceira, a permanência. Se eu fosse falar sobre permanência, eu ia falar sobre Ana, eu ia falar sobre Jeremias, eu ia falar sobre Esdras, eu ia falar sobre o próprio Jesus, eu ia falar sobre Jeremias. E por que não falar sobre Josué, que era como escravo, mas Deus deu a vitória, e ele venceu as guerras, e ele conquistou a cidade de Jericó. Por quê? Porque permaneceu na presença. Aleluia! Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Você que me ouve na sua casa agora, grave essa palavra no teu coração. João, capítulo de número 3, verso 16. No capítulo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Santo, Deus. Oh, glória a Deus. Quero convidar a pastora Olívia da oportunidade